Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Gislaine. Eu estava de licença maternidade, voltei na semana passada, na quinta-feira, e eu vou estar dando continuidade ao trabalho da professora Rosana. Então, nós estamos utilizando como material de apoio o Trilhas de Aprendizagem, e hoje eu vou estar falando sobre a atividade 2, cujo tema é alimentação e as formas de consumo. Logo no início, eles colocam uma lenda, que é a lenda do milho, para os apinagés. Só que se vocês colocarem lá no YouTube, vocês vão ver várias versões, tá? Então, tem essa sugestão do material. E se vocês colocarem lá no YouTube e tiverem curiosidade, vocês vão ter contato com outras versões também. Por que eles utilizaram como exemplo o milho? Porque o milho, ele é um alimento que ele pode ser consumido de diversas maneiras. Ele pode ser consumido in natura, em conservas, em farinha, né? E para ele ser consumido dessas maneiras, são necessários algumas técnicas de conservação de alimentos. Então, o material, ele cita algumas maneiras para estar conservando esses alimentos, para ele estar durando mais tempo, tá? Entre os processos de conservação, eles colocam calor, né? Então, eles citam lá a pasteurização, que é um processo que elimina só partes das bactérias patogênicas e das bactérias deteriorantes, ou seja, das bactérias que estragam os alimentos. Então, ele elimina só partes, tá? Então, esse processo, ele tem a função de elevar a temperatura de 62 a 100 graus e cerca de 15 a 30 minutos, tá? O exemplo é o leite, tá bom? Depois, a apostila cita a esterilização. Essa esterilização, ela mata 100% de todas as bactérias, de todos os... se tiver algum vírus, algum fungo, tá? Ela mata 100% de todos os micro-organismos que possam ter nos alimentos. Então, nessa técnica, eles levam a temperatura a mais de 120 graus, num tempo mais de 40 minutos, tá? E o exemplo são os produtos enlatados. Vocês podem estar olhando a validade dos produtos enlatados, geralmente eles têm uma validade bem grande, 1 ano, 2 anos, tá? Devido a esse processo que os alimentos passam. Tem o branqueamento, que ele consiste em colocar em água aquecida ou no vapor no tempo de 2 a 10 minutos, tá? E aí coloca e depois resfria em seguida, ou seja, coloca na água fria. Então, primeiro aquece, depois resfria, tá? Esses alimentos, eles precisam ser consistentes. Então, pode estar sendo feito isso com maçã, com cenoura, com beterraba, tá bom? Depois, o material também cita a tindalização, que é um processo que aquece o alimento durante alguns minutos só, e o aquecimento é de 60 até 90 graus, e depois resfria esse alimento, fazendo isso por 24 horas. Então, fica aquecendo e resfriando por 24 horas, tá bom? Depois, além do processo de conservação de alimento pelo calor, a apostila cita também o processo de conservação de alimento pela desidratação ou secagem. No que consiste isso? Em remover toda a água dos alimentos. A água, ela é essencial para que os micro-organismos se multipliquem, tá? Então, quando você tira essa água, os micro-organismos acabam não se desenvolvendo. Então, o que eles utilizam? Eles utilizam sal e a secagem. A secagem, ela pode ser por meio do sol ou por meio de equipamentos específicos ou por meio da utilização de forno, tá bom? Então, nós temos como exemplo aí a carne seca, tá? Que nós encontramos no mercado também. Então, aí também tem o processo de conservação de alimentos, seria a refrigeração ou congelamento, que consiste em diminuir a temperatura dos alimentos, né? E a mesma coisa, com temperaturas baixas, os micro-organismos, eles também não se desenvolvem, tá? Tem também por substituição por gorduras saturadas, que seria adicionar essa gordura ao alimento, esse tipo de gordura, tá bom? E tem também a conservação por aditivos químicos,
que seria colocar sal, vinagre, álcool, tá? E como agente bactericida, ou seja, para que esses elementos que eu citei, eles matem as bactérias e os fungos e os micro-organismos que sejam patógenos ou que deteriorizem os alimentos, tá? E tem também, que não foi citado na apostila, mas também tem a conservação de alimentos pelo processo de fermentação. Nesse processo, é permitida a entrada de bactérias boas, tá? E então ele mata as bactérias maléficas, os micro-organismos maléficos, e ele preserva os micro-organismos benéficos à saúde, tá bom? E eles usam a salmoura ácida para fazer esse processo. E tem também o processo de cura, se vocês forem procurar na internet, que consiste em uma mistura de sal e de açúcar que eles passam na carne e depois eles colocam essa carne dentro de uma panela de barro e colocam essa panela de barro em um lugar onde a temperatura seja fresca e estável, tá? Consiste no quê? Em reduzir a água. Lembra que eu citei que quando reduz a água, os micro-organismos eles acabam não se desenvolvendo, tá? Acabam morrendo. Então, se vocês forem pesquisar, antigamente eles utilizavam muito sal e até mesmo açúcar, né, em frutas, né? E devido a isso, a diminuição da água desses alimentos, que faz com que os micro-organismos não se desenvolvam e que o material não entre em processo de decomposição. Deteriorar seria entrar em processo de decomposição, tá? Estragar o alimento, tá bom? Então, esses processos que foram feitos, que eu citei, e estão então na apostila, eles têm esse único objetivo, que eu acabei de falar, vou repetir novamente, é fazer com que os alimentos durem mais tempo, que os alimentos não se deteriorem, não estraguem, tá? Que não se multipliquem bactérias que sejam patogênicas, ou seja, que façam mal à saúde, tá bom? Então, agora, vocês vão ler a página 148 e 149. Na página 149 tem as atividades A, B e C, vocês vão estar respondendo, tá bom? Podem estar enviando ou pela plataforma Google Classroom ou pelo WhatsApp, tá bom? E aí, quarta-feira, eu coloco outro vídeo com as respostas dessas atividades. E na quinta-feira eu vou colocar na plataforma uma atividade complementar para vocês estarem fazendo, que aí vocês fazem, na quinta e na sexta me entreguem, tá bom? Aí segunda-feira vai ser essa rotina, segunda-feira eu vou gravar um vídeo, sempre, sobre a matéria do trilha de aprendizagem, vou enviar para vocês. E aí, vocês têm segunda e terça para estar respondendo. Na quarta, eu coloco as respostas, ou pelo Meet ao vivo, ou através de vídeo. Na quinta-feira, eu vou postar uma atividade complementar a isso. E vocês têm quinta e sexta-feira para estar me enviando, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, tá? Até mais.